Então, vamos fazer aqui um pequeno histórico, né, de forma didática, do caminho desse precatório. Lá em 2006, o município de Santana do Cariri firmou uma parceria com a APEOC, com a APRESE, certo? Que é a Associação dos Prefeitos do Ceará, né? E dessa parceria foi contratado um escritório de advocacia, certo? Para cobrar, junto à Justiça Federal, valores que seriam devidos aos municípios de repasses, né, de valores de repasse do Fundef, antigo Fundef, certo? Aí, desde já eu já digo, a Procuradoria de Santana, se existia à época, eu não sei se existia à época, não é o patrono dessa causa. Nós não somos, a Procuradoria hoje também não é o patrono dessa causa. Quem é o patrono dessa causa são esses advogados que foram contratados à época pela APRESE. A gente está participando agora, eu acho que o San Jorge, o antigo procurador, também se habilitou, mas nós estamos como uma espécie de terceiro interessado, certo? Porque desde a gênese, quem são os advogados que patrocinam os interesses do município e, consequentemente, dos professores, são esses advogados, esse escritório de Fortaleza, que ninguém sabe nem onde é. Ninguém sabe nem onde é esse escritório, ninguém consegue nem contato com esses caras, certo? Pronto. Depois dessa parceria feita com a Prece, o município de Santana se juntou a mais 4 outros municípios: Apuiarés, Itaiçaba, São Benedito e Tianguá. São esses 5 municípios em uma única cobrança, certo? Esses advogados entraram com pedido cobrando um determinado valor. Isso lá na Justiça Federal, sexta vara, certo? A União, quando da contestação desse valor, ela disse: não é esse valor X, é esse valor Y, certo? Apresentou um valor, ou seja, surgiu um valor incontroverso. A União foi condenada, né? Se declarou como devedora, mas disse que não era o valor que os advogados estavam cobrando, não era aquele valor todo. Ou seja, digamos que os advogados cobraram 100 e a União disse: não, é 80. Beleza. Então, esses 80 se tornaram incontroversos, certo? O ofício do precatório foi para o Tribunal Regional Federal em Recife. A União pagou o dinheiro, só que nesse interim, os advogados da União recuaram novamente e disseram: não, houve um erro nosso, um erro nos nossos cálculos. Não era 80, era 50, certo? Aí, parte desse valor que era incontroverso tornou-se novamente controverso. Digamos que esses 30 se tornou controverso. Só que o juiz disse: eu não vou devolver esse dinheiro à União. Esse dinheiro vai ficar, por enquanto, bloqueado, certo? E é esse dinheiro hoje que é tão desejado pelo município e pela classe. É esse dinheiro que está depositado nessa conta que é vinculada à Justiça Federal, ao Tribunal Regional Federal, à Sexta Vara Federal em Fortaleza. É esse dinheiro que hoje está em torno de quantos milhões, Wagner? 15. Já está 15, pronto. É esse bendito dinheiro que antes era incontroverso e se tornou controverso pelo próprio erro de cálculo da União, certo? Segundo o que eu descobri da minha leitura do processo, que, como todos sabem, é imenso, né? Aí daí, esse valor que virou controverso, os advogados queriam seus 20%, esses advogados contratados pela
pela prece. Eles queriam os 20% deles. E queriam também incluir no cálculo os anos de 2004 e 2006. Eu acredito que quando eles fizeram o primeiro pedido, eles já incluíram esses anos de 2004, 2005 e 2006. É por isso que a União deve ter dito, não é esse valor todo, é valor X. Só que quando a União fez o cálculo dela, ela também incluiu os anos 2004, 2005 e 2006. E nós só viemos descobrir isso, eu sabia que tinha tido um erro da União, porque eu li as decisões, mas não sabia qual o erro em si, qual o erro de fato. E nós descobrimos isso, supostamente seja esse erro, porque o advogado, um dos advogados, se manifestou há mais ou menos 10 dias no processo e ele disse que o erro era esse. E a União também incluiu os anos 2004, 2005 e 2006 no cálculo dela, certo? Foi o que eu expliquei no início, Anderson, que, tipo assim, o município entendia que tinha direito a pedir 8 anos de reparo, né? Pediu primeiro 5 anos, depois pediu os outros 3. Só que na hora da União fazer o repasse, ela fez referente a 8 anos. E agora está dizendo que 3 anos que de 3 anos estava errado, que não era para ter repassado. Isso. Aí, por conta dessa celeuma, os advogados entraram com um agravo e a União entrou com outro agravo. São esses agravos que chegaram até o STJ, certo? São 2 recursos. Eles não estavam nem tratando ainda de questão de cálculo de valor. Eles estavam tratando de quê, esses 2 recursos? Era o agravo dos advogados querendo destaque dos 20% dos honorários que lhe cabiam, né? Segundo eles, lhe cabiam por conta do contrato que eles fizeram com a prece, certo? E o outro era justamente que eles queriam incluir esses outros 3 anos, 4, 5 e 6. E a União também entrou com agravo para impedir o destaque dos 20% desses honorários. Todos esses recursos foram os motivos que travaram esse processo. E esse processo está parado desde 2017 por conta desses 3 recursos, tá? Que foram primeiro para o Tribunal Regional Federal em Fortaleza e depois chegaram até o STJ, inclusive os componentes da APOC, foram lá em Brasília para tentar destravar e conseguiram até conversar com o ministro e destravou. Eu não sei se foi por conta da visita de vocês, Wagner, mas na semana... Não foi porque assim, é como eu expliquei aqui no início. A gente achava que era um processo só, depois descobrimos que era 2. Por quê? Porque antes da gente ir, já tinha tido essa movimentação que você disse que tinha ido para o Recife. Lembra? A gente só não sabia do que era que se tratava. Aí nós falamos com o ministro lá, ele viu que tinha o processo, disse que ia dar prioridade. Quando ele disse que ia dar prioridade, que ele viu esse processo, esse outro, que é essa União pedindo, já tinha ido para o Recife, quando nós estávamos lá. Já tinha retornado, né? Já tinha retornado. Por isso que a gente entende que são 2, que era esse da União e que o que está lá ainda, que ainda vai ir para o Recife, é só a respeito dos honorários advocatícios. Pois é, mas assim, os recursos eram muito similares, certo? Mesmo que ainda esteja esse lá no STJ, ele não vai mais travar o processo. O processo já voltou a tramitar, certo? Inclusive, o município de Santana foi intimado, por quê? Porque nós agora estamos habilitados. O Sangiós, que era o procurador anterior, ele só fez, digamos, uma petição interna, mas ele não cadastrou a procuradoria, o CNPJ do município. A gente só conseguiu fazer isso no início, agora, acho que no segundo, ou foi em meados do 3º ano de gestão, que a gente conseguiu cadastrar o município. Não foi o advogado Anderson. A gente cadastrou o município junto à Justiça Federal. É por isso que nós estamos agora tendo acesso
a esse processo. Aí é o seguinte, para resumir essa questão da Justiça Federal, para depois a gente entrar na questão da Justiça Estadual. Nós agora temos que torcer para quê? Para que a União tenha errado os cálculos a favor dos municípios. Para que o cálculo apresentado pelos advogados seja o que prevaleça junto à Justiça Federal, certo? Porque senão, infelizmente, meus caros, ou esse dinheiro todo, ou boa parte desse dinheiro, vai retornar para o Tesouro Nacional. Nós temos que torcer para isso. Antes, como é que a gente sabe? Eu não sei, porque, como eu disse, quem patrocina essa causa, os advogados que patrocinam essa causa, foram aqueles contratados lá em 2006. Eu rodei para ter contato com esses caras e até o momento eu não tive, não consegui. Nem os advogados de Fortaleza só dizem que conhecem, mas não tem contato. A Prece também está calada, porque a Prece tem interesse em receber parcela desse dinheiro, inclusive já recebeu de outros municípios parcelas relacionadas a precatório do Fundef, certo? E se o contrato que ela fez lá na década passada for anulado, provavelmente eles vão ter que devolver esses valores que eles receberam. Então, eles estão calados. Entendeu? Então, o que é que a gente tem que torcer? Para que o juiz encaminhe esses cálculos para um contador federal, atrelado à Justiça Federal, e que quando esses cálculos sejam finalizados, sejam favoráveis ao município e, consequentemente, aos professores de Santana. Mas nós não temos acesso, né, nós não esmiuçamos ainda esses cálculos, porque é algo bem complexo, né? Não é nem todo escritório de advocacia que atua em precatório, vocês sabem disso, né? Porque envolve os valores lá, valor por aluno, aí tem que olhar quanto foi que veio para o município, quanto a União deveria ter repassado. E se você for fazer isso, meu amigo, é só um escritório realmente especialista para realizar isso conforme de você, né? Então é isso. Para Eu acho finalizar, pode que dizer. o que está mais perto de nossas mãos é aqueles 3 milhões que está na Caixa Econômica, que é referente à primeira parte do precatório, né? Do pagamento dos advogados. Que eu expliquei para eles que a gente está. Essa é a segunda parte. Só um segundinho aqui, vou tomar só um pouquinho d'água aqui. Tem quantos minutos ainda da fala, Tarcísio? Falta 10 minutos. Eu acho que dá tempo. A União pagou o precatório incontroverso, depois disse, não, parte desse dinheiro aí nós erramos no cálculo. Beleza. Aí parte desse dinheiro passou a ser controverso, que é esse que está na conta, e o incontroverso foi sim pago aos municípios. Quando esse dinheiro foi liberado, foram criadas 5 contas. 7 contas, salvo engano. Uma para Santana, uma para a Prece e uma para cada um dos 5 advogados, certo? Esse dinheiro foi criado dessas contas e foi remetido o processo para Santana, para o juiz de Santana decidir. E por que o juiz federal não decidiu e não pagou esses valores? Porque antes de ser destinado aos municípios esses valores, ao município de Santana especificamente, o Sinsemusc entrou com aquela ação, né, cautelar, visando impedir que o município deixasse de pagar 60% do valor do precatório aos professores, certo? Não sei se, não vou aqui fazer juízo de valor, se foi bom, se foi ruim, certo? Mas que, quando o juízo federal tomou conhecimento dessa ação, qual foi a decisão dele? Eu não vou
me meter, falando de uma maneira bem simples. Eu não vou me meter, bem didática. Eu vou mandar esse dinheiro para ficar sob a responsabilidade lá do juízo da comarca de Santana do Cariri. E assim foi feito. Das 7 contas federais, foram criadas 7 contas vinculadas à justiça estadual, certo? Sob a responsabilidade do juiz da primeira vara, da vara única aqui de Santana. E esse fato eu só fui descobrir, né, no início do ano passado, dessas contas estaduais que foram criadas, certo? Então, desse dinheiro, vocês receberam, vocês que eu digo professores, 60%, e 40% ficou nos cofres do município no ano de 2017, certo? Ou seja, todo o valor do dinheiro incontroverso foi pago. Todo o valor, certo? Ficou um jurozinho aí, né, Wagner? Que ainda aí tá uma discussão aí, porque tem uns entendimentos que diz que esses rendimentos não são para ser rateados e tudo mais, mas isso aí é para outro momento. Pronto. A conta que era de Santana foi limpa. Só que... Ficou só esse dos advogados, né? Isso, aí ficou essas outras contas, né, que eram em nome dos advogados, porque já tinha porque era que é em nome dos advogados, porque já tinha a decisão da sexta vara que eles podiam destacar os 20%, certo? Porque foi lá no início da história, ainda não tinha o entendimento do STF, ainda não tinha o entendimento dos tribunais de que esse dinheiro não podia ser pago a título de honorários contratuais de advogado, certo? Num primeiro momento, a Justiça Federal entendeu que eles podiam destacar, por isso que foram criadas essas contas federais e depois foram destinadas aqui para a Justiça Estadual e criadas essas 7 contas. A de Santana, os 9 milhões, todo mundo sabe que foi pago, né? 5 e tanto aí para os professores e o outro de 3 e tanto foi para o município, né? Aí o que é que eu não entendo. Se esses advogados eles tivessem entrado com pedido à época, o juiz aqui tinha liberado o dinheiro. Porque não tinha ainda o entendimento do STF e dos tribunais superiores de que esse dinheiro não podia ser gasto com advogado, certo? Mas ainda bem que eles não não foi sorte, eu não sei o porquê. Eu acho que ele já estava com os bolsos cheios, não se atentaram a isso, né? Aí eu descobri, né, a gente cutucando no processo, eu descobri que essas contas foram criadas e que esse dinheiro ainda estava no Banco do Brasil. No meu entendimento, eles estavam no Banco do Brasil. Só que quando a gente peticionou no processo, o Banco do Brasil informou que mesmo no ano de 2017, salvo engano, o tribunal não tinha mais vínculo com o Banco do Brasil e foram destinados para a Caixa Econômica. As contas do Banco do Brasil destinaram para 2 contas Caixa Econômica, certo? Aí esse dinheiro está lá, esse dinheiro está na Caixa. Só que como agora nós temos um entendimento, né? O ordenamento, o entendimento jurídico é de que não pode, eu aproveitei, né, que já estava movimentando aquele processo, a gente achando que ia liberar o dinheiro, esse dinheiro que é da Justiça, que está na Justiça Federal, achando que ia liberar através do juiz daqui, que foi um erro, mas foi um erro por quê? Porque nós não tínhamos essas informações anteriores. Eu tive que ir lá olhar lauda do processo na Justiça Federal para ter esse entendimento, né, do que foi que aconteceu de fato, ponto a ponto. Então, é basicamente isso. Como eu já estava atuando, já tinha o conhecimento do dinheiro, eu fiz o pedido para que esse dinheiro seja revertido para o município. E, consequentemente, né, se vier, 60% dele vai ser gasto com a educação, com os professores. Só que esse processo está parado. Por quê? Porque eu acredito que o juiz pense que só pode liberar esse dinheiro
o juiz anterior, né? Que agora nós mudamos de comarca. Nós não somos mais comarca. Nossos processos agora estão em Nova Olinda. O juiz anterior, eu acho que ele não decidiu, à época, porque ele entendeu que deveria ser primeiro anulado o contrato que os advogados tinham com a Prece e o convênio que a Prece tinha com o município. E, para nossa sorte, tem 2 processos nesse sentido. Um na Justiça Federal e um na Justiça Estadual. Logicamente, os titulares são o Ministério Público, né, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Eles ingressaram com essas ações no sentido de anular esse convênio realizado com a Prece e municípios e, consequentemente, o contrato que os advogados tinham com a Prece, certo? Inclusive, teve uma decisão aqui favorável, o juiz decidiu por anular, só que tinha alguns vícios no processo. E um deles era porque não tinham achado os advogados para citá-los e intimá-los dos movimentos. Só um, salvo engano, só um foi encontrado, inclusive ele peticionou, né, dizendo que a sentença deveria ser revista porque todos os advogados não tinham sido intimados. Então, para resumir, eu acredito que a gente tenha que esperar primeiro esse processo ser desfeito, né, ser julgado, transitado em julgado, no sentido de anular, para com essa sentença ir lá naquele processo que quem deu ingresso foi o Cicemus, para que o juiz venha a liberar esse dinheiro que era destinado aos advogados. Eu acho que, né? interrompendo, essa sala vai fechar, né, Tarcísio? Tu já criou outro link? Tranquilo. Não, mas Já, eu acho vou eu enviar. acho que o principal a ser... Beleza. Então, como eu disse, né, agora nós temos que esperar essa decisão desse processo que quer anular esse contrato da Prece com os advogados, né, e o convênio feito com os municípios. Munido dessa sentença, a gente ir lá para aquele outro processo que quem deu início foi o Sincemus, e ao final receber esse dinheiro que alguém sabe quanto é que está o último extrato? O último extrato, Wagner, do dinheiro lá que era para os advogados. Tu tá sem áudio, Wagner. 3 milhões, o último que a gente teve conhecimento. Inclusive, o sindicato, como eu já te informei, né, protocolou ofício pedindo que ele nos recebesse, assim como o doutor Sábio nos recebeu quando ele estava na comarca daqui. Mas estamos aguardando, porque ele está sozinho, respondendo agora por 3 municípios, aí está com muita demanda, mas a gente está esperando para ter essa conversa com ele, né, e saber em que pé que está esse processo. Ficar cobrando para ver se resolve Eric, né? logo. O doutor Sim, Eric? o doutor Eric. Sim, o doutor Eric, ele é bem técnico, né? Um cara bem técnico. Eu acredito que a questão o que vai dar trabalho, na verdade, é esse que a gente tem para anular o convênio e o contrato, porque todas aquelas figuras, todos aqueles 5 advogados, eles têm que participar do processo. E muitos sequer foram encontrados. Nem pela justiça eles foram encontrados. Entendeu? O pessoal ia lá no escritório, eu estava lendo as peças, né? O pessoal ia lá no endereço que era o escritório, não era mais, dizia que não conhecia, dizia que nunca tinha visto na vida, entendeu? Aí eu acredito que deva ser isso. Eu queria estar enganado, eu queria que o juiz, ele já no processo que o Sincemus deu entrada, ele já deferisse o nosso pedido, né? E já liberasse o dinheiro e depois os advogados resolvessem de outra forma, né? Fosse cobrar o município, fosse cobrar quem quer que seja, né? Mas eu acredito que ele deva estar esperando isso, né? Em primeiro, anular esse convênio, esses contratos, para posteriormente liberar esse dinheiro. Se estava 3 milhões, eu acho que a última vez que eu vi foi em meados do ano passado, esse extrato, está rendendo
tá rendendo, né? É aguardar e infelizmente, a demora da justiça é algo que a gente, né, doutor Jefferson, tá aí só ouvindo, né? Infelizmente, é algo que a gente tem que se acostumar. Né? Eles falaram isso, eu espero que eu tenha feito aí um histórico que todos tenham compreendido, né? Infelizmente, é isso. O dinheiro lá, o montante maior, está vinculado à Justiça Federal, a gente vai ter que ficar aguardando o que é que o juiz lá da Sexta Vara de Fortaleza vai fazer, mas como eu lhes disse, o patrono, de fato, desse processo são esses 5 advogados contratados pela Prece. A gente está habilitado como uma espécie de terceiro interessado, mas a gente está toda semana dando uma olhada. Hoje mesmo eu olhei, está parado ainda, deve estar concluso, né? Deve estar concluso para o juiz decidir, despachar, fazer alguma coisa. Foi isso que eu falei, Anderson, assim, para eles, que a gente está buscando meios de ver como é que pode se resolver, né? Se existir a possibilidade da gente pedir ajuda a algum político, ver com o prefeito, de ir até lá, a gente está vendo se existem essas possibilidades, junto com a Procuradoria, que é você que está representando, o que é que a gente pode fazer para resolver o quanto antes, né? Seria interessante, né? Se nós conseguíssemos, né? Se nós conseguíssemos, primeiro de tudo, retirar esses advogados do processo, mas infelizmente é como eu disse, tem um na Justiça Federal e um na Justiça Estadual tentando anular esses contratos, né? Porque quer queira quer não, eles trabalharam, eles fizeram a parte deles, eles só queriam uma fatia maior do bolo, mas eles fizeram a parte deles, né? Pode ser que, como é questão de entendimento, pode ser que alguns queiram dizer, não, eles têm que ficar pelo menos até o final para receber pelo menos os honorários de sucumbência, né? Que isso é de direito deles. Mas os honorários de sucumbência deles, da parte em controvérsia, se não me engano, foi 0,5%, ou foi 1%. Muito pouco, não, né? acho que foi 0,5%. E eles queriam, eram 20%. Entendeu? Então, como eu disse, Wagner, todo esforço, eu acho que todo esforço é válido. Né? Sim, com certeza. Pelo menos para tentar decidir o mais rápido possível. Né? Para acabar essa angústia dos municípios. Para se resolver, né? Dos professores, acabar de vez. Né? Mas ou vem, ou não vem, ou vem a metade, ou vem 70%, ou vem 30% desse dinheiro para selar de vez essa história. E a gente já ir partir para o precatório do Fundeb, né? Deixar esse Fundeb, de 2017 a 2021, trás, né? Justamente. Anderson, pois a gente, enquanto comissão, agradece a sua participação e a disponibilidade em estar esclarecendo aqui de forma mais técnica para os professores como é que está o processo, viu? Muito obrigada pela colaboração. Tranquilo. Até mais, pessoal. Precisando, estamos lá na Procuradoria. Abraço para todo mundo. Tchau. Pessoal, assim, o que nós tínhamos para tratar, né, era a respeito disso. O Anderson fez as considerações dele de forma mais técnica. Eu acredito que ficou claro para todo mundo, né? Vocês têm mais alguma colocação a fazer? Querem perguntar alguma coisa? Dar alguma sugestão? Dar alguma opinião de como vocês acham que nós deveríamos fazer? Todo mundo tão calado, meu Deus, não era o que vocês queriam ouvir, né? Nem eu, a gente sabe, mas infelizmente é assim que está o processo. A gente tem que estar passando para vocês as coisas, né? Para vocês ficarem atualizados também. Bom, se ninguém tem mais nenhuma colocação a fazer, se ninguém ficou com nenhuma dúvida, a gente agradece a participação de vocês e pede que vocês não percam as esperanças. Nós não perdemos, né, Jefferson? E nem Tarcísio. Vital, a gente vai buscar o que for possível fazer, nós vamos estar fazendo. E como eu disse a vocês, se essa questão dos advogados a gente não conseguir falar com o doutor Eric, a gente vai buscar esse pequeno valor do residual para que ele seja liberado, por pouco que seja, né? Nós vamos aguardar completar pelo menos os 30 dias do ofício que a gente mandou, que é o prazo que ele tem para nos responder, né, Jefferson? Exato, mas fiquem tranquilos que não vai faltar teimosia, não. Nós vamos continuar teimando para buscar esse recurso.
Pois obrigada, tenham uma boa noite. A gente vai estar sempre atualizando vocês através do grupo, viu? Boa noite, meu povo. Foi triste, mas é assim mesmo. Infelizmente, Toinha. Tchau, Jefferson. Boa noite. Tchau, Até mais, Tarcísio, Até Wagner, amanhã. todos presentes. Até amanhã, Boa um noite a abraço. todos e até a próxima.